Dando continuidade aos trabalhos desta manhã, anunciamos o painel de tema Limites à Flexibilização Processual, que será ministrado pelos doutores Ana Beatriz Presgrave e Pedro Henrique Nogueira. Doutora Ana é pós-doutora pela Universidade Münster, doutora pela Universidade Federal do Pernambuco, mestre pela PUC de São Paulo, professora da UFRN, conselheira federal da OAB e advogada. Dr. Pedro é pós-doutor, doutor pela Universidade Federal da Bahia, professor da UFAL, presidente da ANNEP e advogado. Com a palavra, doutora Ana, para iniciar o painel. Bom dia a todas, a todos. Um prazer enorme estar aqui no 6º Congresso de Processo de Florianópolis. Queria parabenizar o Pedro Miranda por ter conseguido, né, promover esse evento tão grandioso de maneira digital. É sempre uma honra poder participar. E, bom, vou passar logo para o tempo, porque eu tenho pouco tempo, eu costumo falar demais e falar muito rápido. Vou prometer que eu vou tentar falar mais devagar e tentar cumprir meu tempo em respeito ao meu querido amigo e presidente da ANEP, Pedro, que vai falar na sequência. Bom, nosso tema é o princípio da limites à flexibilização processual. Então, existe um princípio, né, consagrado pela doutrina, que seria o tal do princípio da adequação. Qual que é essa ideia de adequação? Como é que isso a ideia de adequação é de que o processo deve ser adequado ao fim a que ele se destina. Né? Então, eu tenho que adequar o processo a fazer com que ele alcance a finalidade. O princípio da adequação ele foi bem desenvolvido, né? Tem e ele fala de 3 possibilidades dessa adequação procedimental. Ele fala que o processo deve ser adequado subjetivamente, objetivamente e teleologicamente, de acordo com o direito material que está sendo discutido naquele processo. Mais recentemente, tem 2 textos interessantes, do Fred Didier e do Fernando Gajardoni, e nesses textos eles também fazem uma diferenciação entre adequação e adaptabilidade, né? Eles falam que a adequação é quando esse modo diferente de ser desse procedimento é feito pelo legislador, e a adaptabilidade é quando isso é feito pelo juiz, que faz uma adaptação no processo. Bom, feita essa introdução muito breve, né, eu quero saber de onde tem esse fundamento. Esses autores que escreveram sobre esse princípio da adaptação, ou da adequação, né, dependendo de como ela é feita pelo juiz ou pelo legislador, eles dizem que esse fundamento, ele é um fundamento constitucional. Né, eles buscam na Constituição Federal a razão de ser dessa necessidade de adaptação. E elencam, principalmente, 3 princípios constitucionais: o devido processo legal, a liberdade e a razoável duração do processo. E para fazer, né, valer esses 3 princípios constitucionais que eles elencam, esses 3 fundamentos constitucionais, eles dizem que o juiz pode fazer uma adaptação procedimental num determinado processo. Qual que é o meu objetivo aqui? Eu tenho severas restrições à adaptação procedimental, ou adequação, né, como chamam esses autores, a adaptabilidade do processo, feita pelo juízo sem uma expressa autorização legal. Então, vou começar a falar, né, a partir da Constituição, já que se invoca, né, 3 fundamentos constitucionais para justificar essa possibilidade do juiz fazer uma adequação do processo, eu queria começar pelo começo, né, começar o que é a Constituição, que ela serve, se é que ela poderia, em algum momento, ou fundamentar algum entendimento nesse sentido. E aí a primeira pergunta que se faz, né, é o que é a Constituição? Eu estou olhando aqui um pouco para o lado, porque eu estou vendo os slides, é uma pena que eu não consigo passar aqui para vocês, mas para eu conseguir manter uma coerência lógica. O que é a Constituição? Né? E quando a gente pensa em constitucionalismo contemporâneo, a gente remete à Revolução Francesa. Né? Então, a gente vai lá na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e lá está definido, no artigo 16, o que é, o que se espera
minimamente de uma Constituição. E no artigo 16 da Declaração Universal está escrito: a sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, estabelecida a separação dos poderes, não tem Constituição. E aí eu chamo a atenção para essa opção, né, garantia dos direitos. O que é que são garantias dos direitos? E aí, vamos voltar um pouquinho, né, naquele ambiente da Revolução Francesa. As garantias de direitos são garantias que o cidadão tem contra o Estado, né? É uma garantia que o cidadão tem, que o Estado não vai se arvorar na sua esfera de direitos. Então, Constituição, nessas linhas gerais, ela tem uma característica muito própria, que é uma característica contraestatal. São direitos e limitações ao poder estatal. São direitos ao cidadão e limitações ao poder estatal. Então, eu tenho numa Constituição, eu tenho repartição de competências dentro do Estado, ou é uma forma de limitação interna do próprio Estado, né? Quem pode fazer o quê? E eu tenho garantias de direitos ao cidadão. São direitos do cidadão contra o Estado, aqueles que o cidadão pode invocar para se proteger da intervenção estatal. Por que eu estou dizendo isso? Porque na nossa Constituição, esses direitos fundamentais que são invocados, né, principalmente o devido processo legal, são direitos e garantias fundamentais do cidadão, e não do Estado. Então, a gente tem que ver o que é que esses fundamentos efetivamente trazem, para a gente ver se eles são ou não fundamento para permitir ao juiz que se faça uma adaptação, ou se eles são uma garantia do cidadão contra essa possibilidade de adaptação feita pelo Poder Judiciário. Então, vamos lá. O que é o devido processo legal? Quando a gente pensa em devido processo legal, a gente pensa sempre em uma questão processual, né? Mas o devido processo legal, na verdade, na sua origem, ele tem uma garantia de proteção contra-estatal mesmo. Ele surge devido... É uma tradução, e a tradução do português ela é muito boa, porque due process of law, né? Esse due ser um devido, adequado, né? Process of law. Eu não posso ser, isso surge, né, na Carta Magna, em 1215, com a ideia do the law of the land. Em 1354, vem a expressão, né, due process of law. E due process of law vem para proteger dois grandes valores, né, naquela época, em 1354. Quais são esses dois grandes valores? Liberdade e propriedade, que são dois valores eminentemente contraestatais, né? Eu tenho minha liberdade assegurada, apesar do Estado querer violar a minha liberdade, né? Ele só pode violar a minha liberdade nas hipóteses expressamente previstas na the law of the land, né? na lei daquela terra, né? Na lei daquele espaço, daquele território. E aí a gente começa a destrinchar outros princípios constitucionais, como o princípio da legalidade, né? Na verdade é uma regra específica, o Estado só pode intervir na minha liberdade ou na minha propriedade nos exatos limites em que a lei assim estabelece. Então, a lei é um instrumento de proteção do cidadão contra a atuação estatal. Por que eu estou enfatizando tanto isso contra a atuação estatal, né? Contra estatal, porque a gente não pode se esquecer que o Poder Judiciário é uma das funções estatais, é o Estado falando. A hora que a gente vai para o artigo 2º da Constituição, nós temos lá a divisão das funções estatais, nós temos poder executivo, legislativo e judiciário. Então, a gente não pode esquecer que o judiciário é o Estado. Quando a gente fala do juiz poder fazer adequação, a gente está falando que é o Estado o Estado fazendo adequação num procedimento. E o que é esse procedimento, né? O processo judicial, ele tem um procedimento. É uma sequência de atos devidamente encadeados que tem por objetivo, né, resolver aquela lei que foi levada ao judiciário. E esse procedimento, ele é expressamente previsto em lei porque ele é uma garantia ao cidadão de que aqueles passos vão ser seguidos. Então, que eu tenho outros fundamentos constitucionais, outros princípios ou regras constitucionais que estão ali e que vão ser respeitados, né, como contraditório, ampla defesa, e o próprio devido processo legal na sua acepção processual.
Então, estou dizendo tudo isso para que a gente entenda que o devido processo legal e os direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição, eles são uma forma de limitação do poder estatal e, portanto, eles são contrajurisdicionais. Eu jamais poderia invocar o devido processo legal para fundamentar a ampliação dos poderes do juiz. Por quê? Porque isso é contrário a toda a teoria da Constituição. É contrário à existência da própria Constituição. A Constituição serve para limitar os poderes do Estado. Por isso que a gente tem aquelas frasezinhas prontas que a gente fala, né, no curso de Direito. Eu posso fazer tudo o que não for proibido pela lei, mas a administração pública só pode fazer aquilo que for expressamente previsto na lei, né? O Estado só pode fazer aquilo que for expressamente previsto na lei. E a gente não pode se esquecer que o Poder Judiciário é Estado, né? Então, todas essas limitações que são previstas na Constituição, elas são limitações contraestatais e, portanto, contrajurisdicionais. E a gente tem essas proteções na nossa Constituição? Tem. Lá no artigo 5º, a gente já vai ver logo no caput, né, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Pronto, então aqueles dois valores do devido processo legal já estão lá garantidos no caput do artigo 5º, né, liberdade e propriedade. E aí eu vou lá no inciso 2, né, do artigo 5º, e tá, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. The law of the land, né, a gente já tem lá o princípio da legalidade. Não posso ser obrigada a fazer, minha liberdade ou propriedade não podem ser usurpadas, senão nos exatos limites em que a lei assim o estabelecer, né, o princípio da legalidade. E no inciso 54, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, vejam que toda vez que a gente fala de devido processo legal na Constituição, esse devido processo legal, ele vem junto com essa ideia de proteção de direito material, né? Bens e liberdade, a gente está falando do bem da vida, né? Aquilo que eu quero assegurar a partir do processo. Então, o devido processo legal tem uma acepção processual, mas tem uma acepção de direito material. Mas ambas fazem referência à limitação do poder estatal. E eu estou falando, eu prometi que eu ia tentar falar devagar, mas eu estou falando super rápido e eu estou vendo o tempo passando aqui. Mas, Pedro, fica tranquilo que eu vou entregar em tempo. Então, vamos lá. Será que essa adequação, então, ela está prevista na Constituição? Bom, ela não está expressa na Constituição Federal, mas eu posso sim dizer que ela é uma decorrência do devido processo legal e de um outro princípio constitucional, né, que foi trazido pela Emenda Constitucional 45, que é a da razoável duração do processo, né? Então, a própria Constituição diz que o processo deve ter uma duração razoável. No inciso 78, né, a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Então, eu posso dizer, né, que, de certa forma, essa adequação, ela pode ser uma decorrência tanto do devido processo legal, quanto dessa razoável duração do processo. Mas eu não posso jamais esquecer que a Constituição serve para assegurar liberdade, propriedade ao cidadão, né, que ela traz regras contrajurisdicionais, contraestatais, e que isso tudo deve estar veiculado a partir do princípio da legalidade. Então, aí eu tenho que ver quais são as balizas legais para a realização, então, dessa adequação, né, dessa adaptação do procedimento num caso concreto. Bom, eu tenho 3 formas de fazer essa adaptação procedimental, essa adequação do procedimento àquele caso concreto. A primeira forma é a adequação feita pelo próprio legislador. Então, a gente tem hipóteses em que a própria lei, né, ela traz adequação, ela traz procedimentos diferenciados para determinados casos. Por exemplo, os procedimentos especiais. A hora que a gente vai no Código de Processo Civil, a gente tem uma série de procedimentos especiais que são diferentes do procedimento comum, do rito comum, justamente para se adequar àquilo que está sendo decidido naquele caso. E essa adequação, ela é feita de que forma? Essa adequação feita pelo legislador? Ela pode ser uma adequação que decorra das partes que estão litigando. Então, veja que a gente tem lá no artigo 186 uma previsão de prazo em dobro para a Defensoria Pública.
Essa é uma adequação? Sim, eu estou fazendo uma diferença num procedimento, aquele prazo que seria um prazo comum, é um prazo que está sendo concedido em dobro por conta da característica especial daquela parte que está litigando, né, da parte não, né, do sujeito processual que está naquela lide. Então, quando a Defensoria Pública está fazendo a defesa de uma das partes, o prazo para a Defensoria Pública vai ser em dobro. Essa é uma adequação procedimental legislativa subjetiva, ela é feita em razão da natureza do sujeito. Eu tenho as adequações decorrentes do objeto que está sendo alvo do litígio, que são os procedimentos especiais, por exemplo, eu tenho ação de consignação e pagamento. Então, quando eu tenho dúvida de a quem eu devo pagar, o meu procedimento não vai ser o procedimento comum, vai ser o procedimento previsto nos artigos 539 e seguintes do Código de Processo Civil, que prevêem lá o rito diferenciado para essa ação de consignação e pagamento. Ou então, eu posso ter uma adequação procedimental que decorre da finalidade a ser atingida por um determinado ato. Então, no 277, eu tenho lá uma previsão genérica dizendo que quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, ele alcançar a finalidade. Então, aí é uma adequação permitida pelo legislador e que tem como objeto a teologia, né? É uma adequação voltada à finalidade daquele ato. Mas é só o legislador que pode fazer essa adequação procedimental? Não, as próprias partes podem fazer. E aí eu não vou me atrever a falar da adequação feita pelas próprias partes na frente do Pedro, que é um expert em negócio jurídico processual, mas o negócio jurídico processual é uma forma prevista na legislação para que as próprias partes adaptem o procedimento àquilo que é mais adequado à solução daquela lide na visão delas, né? E aí eu tenho a possibilidade de fazer essa adequação pelas partes com ou sem a atuação do juiz. Então, se eu quiser fazer um negócio jurídico processual, o artigo 190, ele permite que as partes façam um negócio jurídico processual, alterem o procedimento e sem a participação do juiz, né? O juiz, ele vai só avaliar ali se tem alguma nulidade para ele saber se pode ou não aplicar aquele negócio jurídico processual. Mas eu posso também ter a participação do juiz. O artigo 191, por exemplo, que fala da calendarização, ele prevê a possibilidade de alteração do calendário processual, mas aí eu dependo da atuação judicial. Um outro exemplo é o saneamento. O saneamento, hoje em dia, ele é previsto em 3 possibilidades. Eu tenho o saneamento que pode ser feito pelas partes e levado à homologação do juiz, então ele é feito pelas partes, o juiz só homologa ou não. Tenho o saneamento feito exclusivamente o juiz, que é dentro do gabinete, mas eu tenho saneamento que pode ser compartilhado. Partes e juiz vão lá e fazem o saneamento da forma mais adequada ao processo. Então, já vemos 2 possibilidades, né, dessas balizas legais para adequação do procedimento. Uma é feita pelo próprio legislador, que pode ser subjetiva, objetiva ou teleológica. A adequação feita pelas partes, que pode ser com ou sem a atuação do juiz. E aí nós temos a adequação feita pelo próprio juiz. Mas a gente será um fundamento legal para essa adequação feita pelo próprio juiz? O nosso Código de Processo Civil, ele prevê, no artigo 139, a possibilidade de uma adaptação feita pelo próprio juiz. Então, a gente tem no 139, é que a gente sempre fala do 139.4, né, que são os meios atípicos para execução. Mas a gente tem no inciso 6 uma previsão bastante interessante. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe 6. Dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Além disso, a gente tem um pouco mais para frente a possibilidade da inversão do ônus da prova pelo juiz. Também é uma adequação do procedimento às especificidades daquele caso concreto. Pois bem, e aí vem a pergunta: será que essa adequação feita pelo juiz tem limites ou ela pode ser feita amplamente? À vista do que eu disse logo no começo, e aí eu vou terminar em 2 minutos para poder passar para o Pedro a fala, à vista do que eu já disse desde o começo, como a Constituição ela traz garantias contrajurisdicionais, então eu tenho alguns limites à efetivação dessa adequação procedimental pelo Poder Judiciário. O primeiro limite é a própria Constituição Federal. A adequação procedimental feita pelo magistrado, ela não pode ofender nenhum princípio constitucional, dentre eles contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
Segundo limite é a própria autocomposição, já que, né, o arcabouço normativo serve para limitar a atuação estatal. Penso eu que a liberdade é a regra e, portanto, a autocomposição, aquele negócio jurídico processual celebrado entre as partes, é uma hipótese de limitação da adequação procedimental. Se as partes determinarem no negócio jurídico processual uma adequação num determinado sentido, não cabe ao magistrado fazer uma adequação num sentido diverso. Terceira limitação é a previsão legal, né? Se eu tenho direitos garantidos pela lei, esses direitos não podem ser alterados pelo Poder Judiciário. Quarta limitação, a interpretação deve ser restritiva. Toda vez que eu tenho uma autorização para um Poder Judiciário fazer adequação procedimental, essa adequação deve ser feita nos limites restritos pela lei. Então, a interpretação ela nunca pode ser ampliativa, ela deve ser restritiva. Quinto, o contraditório deve ser prévio. Então, vou fazer uma adequação procedimental, eu devo ouvir sempre a parte contrária, contraditório prévio. A decisão deve ser sempre fundamentada, nos termos do artigo 489, parágrafo 1º, e deve ser sempre zelada a duração razoável do processo. Não posso ampliar prazos de forma a tornar o processo infinito, né? Que nunca acabe. Bom, tenho 10 segundos para agradecer novamente, é um prazer sempre estar aqui, e estou à disposição depois, se alguém tiver alguma dúvida, quiser algum esclarecimento, eu estou sempre à disposição. Pedro, a palavra é sua. Querida Bia, muito obrigado. Quero primeiro cumprimentar a todos que nos assistem, cumprimentar aqueles que nos vão assistir. Cumprimento a professora Ana Beatriz Presgrave pela sua excelente exposição, como sempre, como de costume. Não poderia deixar de agradecer aqui penhoradamente ao meu querido amigo, o professor Pedro Miranda, pela honra. Estou muito honrado de participar deste evento, já havia sido convidado em outras ocasiões e, por razões outras, não consegui estar presente no evento, mas dessa vez deu certo. E estou muito feliz, porque esse é um evento marcante, é um evento que já ocupa um lugar no calendário de eventos jurídicos, especialmente na área do direito processual civil, um congresso de grande magnitude. Então, eu quero parabenizar o Pedro por mais uma vez conseguir arregimentar aí tantos juristas, tantos professores e conseguir reunir todos em torno aqui desse evento que está magnífico. Eu vou então aproveitar, já que a exposição da Bia foi muito boa, foi excelente, isso não é surpresa para ninguém, então eu vou tentar pegar um gancho exatamente no fim da sua exposição. Então, primeiro eu vou delimitar aqui a minha exposição a partir dos tipos de flexibilização processual. A Bia já explicou o que é a flexibilização processual. Eu vou tentar partir da premissa de que esse é um ponto superado. Há basicamente 3 tipos de flexibilização do procedimento. A flexibilização legislativa, que é aquela feita pelo legislador no exercício da sua competência constitucional. Compete à União, no Brasil, legislar sobre direito processual. A União legisla e, de certa forma, em alguns casos, flexibiliza o procedimento no sentido de prever tutelas diferenciadas. São várias. No nosso Código de Processo Civil, por exemplo, nós temos mais de 30 procedimentos especiais, que mostra que a especialização do procedimento é uma marca na nossa legislação, e já era assim mesmo antes do CPC 2015. Então, isso é uma forma de flexibilização também. Você parte da premissa de que existe um procedimento comum, um procedimento padrão, e dele você consegue extrair ou construir outros procedimentos. Então, o legislador é um artífice dos procedimentos especiais. Com isso, ele está flexibilizando o processo, mas num nível legislativo. A flexibilização também pode ocorrer pelo juiz. Nesse caso, o juiz, a partir do modelo que é pré-estabelecido legislativamente, resolve alterar esse modelo. O juiz vai se desviar das regras que estabelecem o rito e adotar, de acordo com as circunstâncias, um rito alternativo, podemos assim dizer. A questão é, em que medida o juiz pode fazer isso no direito brasileiro?
Esse é um tipo de flexibilização do processo. Talvez seja dos mais interessantes. Mas é preciso fazer a pergunta, no direito brasileiro, em que medida nós podemos admitir a flexibilização de origem judicial? A Bia foi muito cirúrgica e já apresentou aí a ideia de que precisa ser visto com ressalva essa possibilidade que o juiz altere o procedimento à margem da lei. Existe também um terceiro tipo de flexibilização, que é a flexibilização convencional ou negocial, que o Gajardoni, tem um livro magnífico sobre o assunto, denomina de flexibilização voluntária. Aqui são as partes que resolvem celebrar um negócio jurídico e, com isso, flexibilizam um procedimento. São chamados acordos de procedimento. No meu livro eu trago uma classificação dos acordos de procedimento. Eu divido os acordos de procedimento estáticos e acordos de procedimento dinâmicos. Os acordos de procedimento estáticos são aqueles em que as partes se limitam a escolher entre duas ou mais opções que a lei confere aos sujeitos para que haja essa escolha. Por exemplo, eu posso escolher, se eu tenho um crédito a ser exigido em juízo, eu posso optar pelo rito comum, posso optar, a depender do valor, por uma ação nos juizados especiais, posso até, se eu possuir um documento escrito, optar pela ação monitória. Eu tenho aí 3 procedimentos à minha disposição. Então, eu posso fazer um acordo definindo, em conjunto com a outra parte, qual será o rito para aquele processo, dentre as opções que já estão predispostas. Mas eu também tenho a possibilidade, no direito brasileiro, de configurar um novo procedimento, ou até mesmo reconfigurar um procedimento que esteja previsto na lei, através de um negócio jurídico processual. O artigo 190 do CPC possibilita que as partes façam arranjos, suprimam, por exemplo, atos do processo, suprimam audiências, ou incluam audiências, ou invertam as fases do procedimento. Por exemplo, iniciar com as provas e, em seguida, as partes fariam postulações a respeito das provas. Há muitas possibilidades, já que há um espaço de negociação processual atípico. Esse é o terceiro tipo de flexibilização do procedimento, a flexibilização negocial. Vamos nos concentrar nos 2 últimos tipos de flexibilização. Flexibilização judicial e negocial. Em relação à flexibilização judicial, isso é um tema que desperta muito debate e muita curiosidade. No Brasil, nós temos 2 grandes referências em termos de ordenamento jurídico, que são os ordenamentos jurídicos inglês e português. Na Inglaterra, a Civil Procedure Rules assegura os famosos Case Management Powers, de modo que lá é perfeitamente aceitável, e isso é aceito sem nenhum tipo de grandes dificuldades, que o juiz tenha poderes de gestão do processo. O juiz possa adequar o processo e reconfigurar um rito, os tracks. Né? Então, lá há essa cultura e há essa aceitação, inclusive no plano legislativo, que é algo que distou até um pouco da tradição do direito inglês. Mas essa é uma referência importante. E a outra referência, essa muito mais próxima a nós, é a da legislação portuguesa. Não só no Código de Processo Civil atual, de 2013, mas antes mesmo do CPC atual, havia lá em Portugal o chamado regime processual experimental, que assegurava o princípio da adequação formal e, consequentemente, uma ampla gama de poderes para que o juiz pudesse reconfigurar o processo, buscando dar celeridade, buscando compor o conflito. E isso foi reafirmado também no Código de Processo Civil de 2013, no artigo 6º,
há também o dever de gestão processual, que no fim das contas traduz-se num poder, né? Fala-se dever de gestão, mas na verdade é um poder que o juiz acaba tendo para interferir no processo e alterar e adequar, inverter meios de prova, suprimir etapas do processo, tudo, claro, sendo exercido em contraditório e objetivando uma tutela do direito material em prazo razoável, buscando a celeridade do litígio, a composição do litígio. Essas são as nossas referências. No Brasil, quando se iniciou a tramitação legislativa do atual Código de Processo Civil, ainda na versão do anteprojeto, que foi apresentado ao Senado em 2010, havia um dispositivo inspirado nesses dois ordenamentos jurídicos e na ideia doutrinária dos case management powers, permitindo que o juiz brasileiro possuísse igualmente amplos poderes de gestão do processo. E aí nós teríamos verdadeiramente um procedimento especial judicial. O juiz poderia simplesmente criar, até se fosse necessário, um novo procedimento, desde que isso fosse necessário para a tutela do direito material posto em litígio. O que aconteceu durante a tramitação legislativa do Código? Esse dispositivo foi suprimido. E uma das justificativas foi: nós não temos uma cultura preparada para aceitar esse tipo. Não se trata de desconfiança do juiz, e não se trata de uma discussão sobre se devemos confiar ou não confiar, em que grau deve ser nossa confiança no Poder Judiciário. Não se trata disso. Mas, do ponto de vista normativo, seria uma ruptura, uma mudança muito grande de paradigma. E, naquela ocasião, o Senado suprimiu. E o que veio a ser positivado no nosso ordenamento jurídico foi o que nós temos no artigo 139, inciso 6º do CPC, que não deixa de ser uma norma que confere ao juiz poderes de adaptação do processo. O juiz pode adaptar o processo, mas em duas situações. Ele pode dilatar os prazos e alterar a ordem de produção das provas, com o propósito de dar maior efetividade à tutela do direito material. Mas vejam que o legislador quis restringir o exercício desses poderes de adequação. Isso foi uma opção político-legislativa feita no Brasil. Nós temos consagrado um poder de gestão, mas limitado a essas duas hipóteses. Então, se o juiz se depara com uma situação que necessite da dilação de prazos, por exemplo, eu já me deparei com uma situação, uma ação cautelar fiscal, que seria atribuído ao réu um prazo de 5 dias para se defender, com um procedimento administrativo fiscal que acompanhou a petição inicial de mais de 5.000 páginas. E se defender com pretensões que visavam a prática de atos de interferência no seu patrimônio. Quer dizer, é claro que, nesses casos, para dar uma adequada tutela do direito material, o juiz precisa ampliar os prazos, e assim foi feito. Só um exemplo para perceber como é importante que o juiz tenha também essa válvula de escape, mas dentro desses limites. E esse é o ponto. Se nós temos na nossa legislação uma consagração limitada de poderes de gestão processual, em que medida nós poderíamos admitir no direito brasileiro que o juiz pudesse criar de maneira atípica processo sob a justificativa de que seria mais adequado à tutela do direito material a adoção desse ou daquele rito, invocando o já mencionado aqui princípio da adequação como desdobramento do devido processo legal. Que ponto o juiz poderia realmente desprezar esses limites? E vejam que não são poucos os limites.
o artigo 139, que precisa ser compreendido dentro desse contexto histórico, porque houve uma tentativa deliberada de ampliar esse espaço de gestão que foi suprimido pelo legislador. E, para além disso, o nosso legislador exerce com frequência sua competência no sentido de especializar procedimentos. Temos mais de 30. Então, será que há realmente essa necessidade, concretamente falando, de a todo tempo os processos serem especializados, se fugir do rito que a lei estabelece? Será que o procedimento comum, que é completo, e veja que o procedimento comum é completo e nem por isso rígido. Nós temos um procedimento comum flexível. Quem defende de forma magistral isso aí é o professores Fred Didier, Leonardo Carneiro da Cunha e Antônio do Passo Cabral, aquele livrinho chamado Por uma Nova Teoria dos Procedimentos Especiais. Eles mostram isso claramente. Eu concordo com essa ideia. Nós temos um procedimento comum, porém flexível, com abertura para a adoção de técnicas, mas vejam, técnicas estabelecidas nos procedimentos especiais, que o próprio legislador consagrou. Então nós temos um procedimento comum flexível. Temos mais de 30 procedimentos especiais só no Código de Processo Civil, que dialogam com suas técnicas com o procedimento comum, sem mencionar aqui os procedimentos especiais previstos na legislação especial, que podem participar desse jogo de combinação de técnicas, que é legítimo, está previsto no Código, está lá no artigo 327 do CPC, a importação de técnicas no rito comum. Observem, a nossa opção político-legislativa foi no sentido de restringir aquelas hipóteses de dilação de prazo e inversão da ordem de produção de provas, os poderes de gestão processual. Então, não me parece que seja possível que se defenda no Brasil, com esse ordenamento que nós temos, um poder genérico e atípico de adequação ou de adaptação do procedimento. Agora, é possível, e aí eu não ignoro a possibilidade de, no caso concreto, o juiz identificar que o procedimento estabelecido na lei seja inadequado. Vejam que existe uma diferença entre você admitir que o procedimento que está na lei é inadequado ou você dizer que o procedimento que está estabelecido na lei, se adaptado, seria melhorado. São coisas diferentes. Uma coisa é dizer que o juiz pode adequar o processo para dar uma melhor tutela do direito material. Me parece que isso não é possível. Isso não é possível. Mas se o processo, diante de uma situação concreta, se revelar inadequado, aí nós caímos num exercício que eu acho que é perfeitamente possível de ser realizado, de controle de constitucionalidade pelo juiz. O juiz controla a observância da adequação e, consequentemente, do devido processo legal. Mas eu tenho muitas dificuldades de enxergar isso. Eu vejo isso como uma situação assim, muito excepcional. Identificar que um desses procedimentos, que são tantos consagrados pelo nosso legislador, seja inadequado e que obrigue o juiz, portanto, a reconfigurá-lo e exercer um controle de constitucionalidade, no caso concreto, difuso, gerindo o processo, porque a aplicação do rito comum ou do rito especial previsto na lei seriam inconstitucionais no caso concreto, me parece que serem situações assim, muito extremas, muito bem atípicas. Então, eu acho que é possível, mas com essa visão um pouco cética, né? Essa minha desconfiança de que, sinceramente, tenho dificuldades de enxergar esses exemplos em que o processo seja inconstitucional no caso concreto. E, por fim, para cumprir o tempo, eu não poderia deixar de mencionar o problema da adequação judicial em face de uma adequação negocial. É um conflito de adequações, na verdade. Você tem o juiz que deseja adequar o procedimento, até mesmo dentro dos limites que o artigo 139, inciso 6º, estabelece. O juiz que resolve, por exemplo, alterar a ordem de produção das provas, e as partes, simultaneamente,
resolvem celebrar um negócio jurídico processual que contrarie essa adaptação procedimental realizada pelo juiz. Como solucionar esse problema? Me parece que a opção feita pelo legislador brasileiro foi no sentido de dar prestígio à solução autocompositiva. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso quem diz é o artigo 3º, parágrafo 2º do Código. Estabelece que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Então, se as partes fazem um acordo de flexibilização do processo, esse acordo vai vincular o juiz, e vincula o juiz de modo a fazer com que ele respeite o que foi acordado. Mas assim como também estabelecendo um dever de abstenção. O juiz não pode, a pretexto de exercer os poderes que lhe são conferidos pelo artigo 139, inciso 6º, contrariar aquilo que foi convencionado pelas partes. Porque se ele fizer isso, nós estaremos num problema de violação a uma norma fundamental do processo civil brasileiro, que é a norma extraída do artigo 3º, parágrafo 2º do Código. E eu digo que a norma fundamental não é por apelo retórico, é simplesmente porque ela está catalogada no rol das normas fundamentais do processo civil brasileiro. Então, precisa interpretar o ordenamento jurídico brasileiro a partir dessa norma que dá primazia à autocomposição. Desse modo, cumprindo aí também rigorosamente o tempo, peço perdão porque acredito que corri um pouco ao final da exposição para cumprir o tempo, mas agradeço novamente ao Pedro Miranda pelo convite, agradeço a atenção, a audiência de todos, de todas, cumprimento a minha querida amiga Ana Beatriz Presgrave, deixo aqui um abraço e me coloco à disposição quem queira dialogar sobre esse tema. Muito obrigado.